Bíblia, vamos lá, Joel capítulo 3, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, quando eu devolver a Judá e Jerusalém sua antiga prosperidade, diz o Senhor, ajuntarei os exércitos do mundo no vale onde o Senhor julga e castigarei os povos por maltratarem o meu povo, por terem espalhado a minha herança entre as nações e por terem repartido a minha terra. Eles dividiram o meu povo como se fossem seus escravos, trocaram um rapaz por uma prostituta e uma menina por vinho suficiente para se embriagarem. Tiro e Sidom nem tentem interferir. E vocês, cidades da Filístia, estão pensando em se vingar de mim? Cuidado, porque eu também estou pronto a contra-atacar e me vingar de vocês. Vocês carregaram a minha prata e o meu ouro, todos os meus preciosos tesouros, e os puseram em seus templos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, que os levaram para longe de sua terra natal. Mas eu os trarei de volta de todos os lugares para os quais vocês os venderam e farei com vocês o que vocês fizeram com eles. Venderei os seus filhos e filhas ao povo de Judá, e eles os venderá aos sabeus, uma nação muito distante. Assim diz o Senhor: anunciem isto em toda parte, preparem-se para a guerra, convoquem seus melhores soldados, ajuntem todos os seus exércitos, aproximem-se e ataquem, derretam seus arados, façam deles espadas e transformem suas foices em lanças. Que até os fracos digam: eu sou forte. Ajuntem-se e venham, nações de todo o mundo, e agora, ó Senhor, envie os seus guerreiros. E toda a igreja diga amém. Amém. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Curva assim a sua cabeça, feche os olhos. Se tiver algum intercessor na casa, comece a orar. Vamos pedir a Deus que fale. Se você puder dar a mão para quem está do teu lado, ore com ela, ore mesmo para que Deus fale. Vamos orar, igreja, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a palavra é tua, a igreja é tua, o poder é teu. Nós estamos aqui, ó Deus, em rendição, entregues. O Senhor sabe o que está se passando, o Senhor sabe como entramos aqui, mas também sabe como vamos sair daqui. O Senhor sabe o que está acontecendo, mas o final da história está contigo. Vir aqui e ouvir a tua palavra é o desejo do nosso coração. Fala conosco. A minha oração em nome de Jesus é para que pessoas saiam daqui dizendo: Deus falou comigo hoje. Faz isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você. Glória a Deus. Anote aí, gente, algumas coisas que você achar interessante, por favor. Desenvolve esse hábito, tá bom? De aprender. Hoje pela manhã eu falei que foi há muitos anos atrás e dei um tiro no pé. Não foi assim tantos anos atrás, porque eu falei assim, há muitos anos atrás eu era adolescente. Eu errei. Então, alguns anos atrás eu era adolescente, a gente era criança de rua, eu e a minha irmã, Andréia. Não sabia que você vinha, senão não falava, você veio. E nós éramos crianças, aqui na rua da fábrica de cobertores, ali na chácara dos Fróis. E na brincadeira nossa de rua, ali estávamos juntos ali, e nós fomos atravessar a rua, e nós saímos correndo e entramos na rua, atravessamos a rua, a Andréia ficou. E aí a gente grita: vem, Andréia. Só que na hora que ela foi entrar ali na rua, essa rua aqui de paralelepípedo aqui, né? Na hora que ela foi entrar na rua, virou um carro.
Mas não foi assim nada, não freou em cima dela, não foi nada. Mas o carro veio na rua. Quando ela viu o carro, gente, parecia aqueles guindastes, travou a roda e ficou preso na rua, nem para frente, nem para trás, no meio da rua ficou. Nós éramos crianças, começamos a gritar com ela, vem André, vem que dá tempo, corre André, e ela não saía de jeito nenhum. Nós tivemos que ir lá e buscar a André na rua lá e tirar ela da rua, porque ela ficou congelada. Algum tempo numa loja aqui no centro da cidade, eu acho que jogaram bituca de cigarro, alguma coisa assim, e pegou fogo na parede externa da loja, começou a pegar fogo. Os clientes viram aquela fumaça, porque começou a entrar para dentro da loja, e começaram a sair da loja, ali perto da Riachuelo ali. E aí os clientes começaram a sair da loja, apavorados, tal, e eu entrei dentro da loja. Vi o fogo já assim do lado externo, a fumaça entrando, e eu falei, gente, desliga o disjuntor. Aí alguém foi lá e desligou o disjuntor. E os funcionários continuaram com fogo. Só que na parede de dentro, a de fora estava pegando fogo já, estava assim fumaça entrando. Mas do lado de dentro é aquela parede dos televisores, das televisões, tudo pendurado lá, tudo exposto. Vai deixar queimada uma para mim, né? Porque ninguém fez nada, eles ficaram olhando a fumaça e tal, e as televisões. Eu falei, gente, tirem as televisões. E aí os funcionários começaram a tirar as televisões. Eu estou falando isso porque tem coisas que acontecem na nossa vida e nos congelam, nos param, nos travam. A palavra de hoje que eu quero estudar com você, eu falei essas coisas como exemplo para você. A palavra de hoje é essa: por que você não reage? Fala para a pessoa do lado aí, fala, por quê? Olhe para cá. Essa palavra, ela é para alguém que acredita. Por favor, preste muita atenção nisso. Olhe para cá. Há um reino, há um céu, há um rei dos reis, e há um governo, há milhares de anjos, há um exército de anjos. Olhe bem para cá. O céu está preparado. Você está preparado? Talvez eu repita isso várias vezes, preste bem atenção. O céu está preparado. Reage. É como se estivesse ali, já numa prateleira, o meu nome, o que diz Efésios 1:3, já fui abençoado com todas as sortes de bênção, o céu está preparado. A Bíblia diz, o Senhor dá ordens a anjos ao meu respeito, o céu está em prontidão. Reage, dá um grito, se levanta, sai na direção, o céu já está preparado ao seu favor. Alguém crê nisso? A Bíblia está repleta, há vários e vários relatos de pessoas que não conseguiram reagir, não reagiram. E também tem relatos de pessoas que reagiram, e preste atenção, já havia uma preparação de antemão já. Havia já algo já quase que assim, olha, só na expectativa, só esperando alguém dar um brado, alguém se levantar para fazer algo, o céu abrir e ver uma intervenção do céu sobre as questões naturais, sobre a sua vida. 1 Samuel 17:11, vai aparecer aqui no telão, você me acompanha, estou pegando partes para falar de algumas histórias de pessoas que não reagiram, de pessoas que reagiram. 1 Samuel 17:11, quando Saul, os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados.
essa palavra aterrorizados, em algumas Bíblias fala, ficaram atônitos. Essa palavra aterrorizado, a tradução dela é aquilo que está preso ao solo. Ficaram como que presos ao solo. Então, 40 dias é muito tempo. 40 dias sem uma reação, 40 dias ouvindo e não conseguir sair do lugar porque estavam aterrorizados, os pés ficaram como que presos no chão. Há pessoas que já estão há anos, eram jovens quando algo aconteceu, aterrorizados, ficaram atônitos, o trauma foi muito forte e até hoje não conseguiram reagir, até hoje não conseguiram voltar, até hoje não conseguiram se levantar. Mas você, o céu ainda está te esperando, há uma preparação no céu, assim que você conseguir ter uma reação. Golias gritava já há 40 dias já, e ninguém conseguia dar uma resposta, e ele todo dia gritava: gente, vocês já pensaram na minha proposta? Gente, vocês já acharam alguém que lute comigo? Mas todos estavam aterrorizados, congelados, sem conseguir ter uma reação. Deixa eu falar para você. Naquele momento que Golias se apresenta, já havia uma preparação no céu para matar um gigante. Só precisava de alguém que reagisse. Esse alguém é você. Vem comigo, segue comigo. Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16. Seria tão bom se você pudesse anotar esses textos e depois ler lá a história toda. Eu estou pegando partes. E a palavra aqui é: por que você não reage? Por que você não dá o seu grito a fim de que o céu se abra e você veja a glória de Deus se manifestar em sua vida, né? Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16, diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. E quanto a você, a vara sobre o mar, as águas se dividirão e abrirão caminho para que os israelitas passem pelo mar pisando em terra seca. Nesse momento, eu estou pegando uma parte da leitura, mas nesse momento aqui que eu estou lendo aqui, Moisés, o povo está olhando para o mar, o exército vindo atrás, e aí congela. Você não tem reação, você não sabe o que faz. E eles estão ali como que parados, e Moisés é líder, e ele está pregando ao povo, dizendo assim: gente, Deus vai nos ajudar, Deus vai fazer algo. Quando ele está falando isso assim, olha, Deus vai fazer, Deus interrompe, e ele fala assim: para de falar. Por que vocês estão parados? Mande o povo reagir, marchar, andar, mande eles fazerem algo. E você que está com discurso, porque não basta você dizer que acredita, você precisa agir de acordo com o que você acredita. Alguém pode dizer amém? E você estende a mão, reage. Você já leu essa história? Quando ele faz isso, um vento tão forte vem, de uma maneira tão assustadora aquilo, porque o céu já estava preparado. Já havia algo ali, o Senhor é que levou eles para aquele caminho. O Senhor já tinha algo ali preparado. Eu queria pregar algo para você. Deus já tem preparado a respeito do que você está passando. Reaja, se levante. Marcos capítulo 7, versículo 27 e 28. São histórias que eu estou pegando aqui para ler para você, de pessoas que reagiram, pessoas que não conseguiram reagir. Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem migalhas dos pratos dos filhos. Lendo na forma como eu li, dá a entender para nós que isso aqui foi uma conversa bate-pronto. A mulher desesperada vem a procurar uma ajuda para a filha que está num estado em sua casa, e ela vem, chega a Jesus assim, desesperada, falando com ele naquele momento, e ele então
para aquilo e fala assim: olha, por favor, nos respeite, não está certo nós agora pararmos a nossa comida aqui na mesa aqui dos filhos e atender cachorro. Dá a entender na leitura que ela automaticamente falou algo, mas eu queria dizer a você que houve um silêncio mortal aqui. Em segundos, ao ouvir essa palavra, essa mulher como que congela. E aí aquele pensamento: desisto ou continuo? Falo o que numa hora dessa? E está tudo parado, mas preste atenção, por favor. O céu já está preparado. Vou explicar isso para você. Porque quando ela responde, quando ela fala: sim, Senhor, mas até os cachorros pegam as migalhas que caem da mesa dos filhos. Preste atenção, quando ela fala isso, o céu está preparado. Olha, eu não sei se você, porque eu me empolgo, claro, eu estou pregando aqui, eu li várias vezes, eu me empolgo, mas o céu estava como que todo mundo olhando assim. Quando ela dá a resposta dizendo: sim, sim, Senhor, mas até os cachorros pegam as migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus fala para ela: foi boa a sua resposta. Falo eu, estou só imaginando aqui, imaginando ele falar assim: foi boa a sua resposta. Como que olhando assim, aquilo que já estava preparado no céu, ele fala: pode ir, a sua filha pode ir. Aquilo que estava preparado para a vida da tua filha, pode ir. Alguém crê nisso? Palavra de hoje: por que você não reage? Agora volta para o texto, Joel capítulo 3, olha lá, eu li com você, li 11 versículos com você, e Deus, Ele está falando o que Ele vai fazer. E nesse momento que Ele vai fazer, Ele está falando que já está preparado, já havia um plano de antemão. Por favor, se você puder prestar atenção nisso, não há nenhuma situação na sua vida, nem que já aconteceu, nem que está acontecendo, nem que vai acontecer, que pega o céu de surpresa. Todos os dias da sua vida estão escritos nele. Alguém está me ouvindo isso? Isso é muito sério, tudo. Por isso que não cai um fio de cabelo, por isso que nada na minha vida está fora de controle, porque o céu já está preparado ao meu favor. Tudo que Ele podia fazer, Ele manda Jesus para me resgatar do inferno, da morte. Ele me conta da maldição, porque já está tudo preparado já nele. E aí Deus está falando aqui, o profeta está falando daquilo que está preparado. Ele fala assim: eu vou trazer vocês de volta, eu vou restaurar a prosperidade da vida de vocês, eu vou trazer seus filhos de volta, eu vou agir na vida. Está falando, e aí é legal, porque quem está ouvindo, uau, amém. Só que ele para, aí ele fala assim: preparem-se para a guerra. Aí não, aí para gente que está congelado, sem reação faz tempo. Deixa eu falar para você, vir à igreja não é reação. Reação são as experiências que você vai ter com Deus fora daqui. E eu quero dizer para você, Deus já tem preparado sua segunda-feira. Vir aqui é celebrar tudo que Deus já fez e vai fazer, né? Preparem-se para a guerra. Aproximem-se e ataquem. Imagina, para quem está congelado, ataquem. Para quem está assim, eu não sei nem o que eu faço mais. Que até os fracos digam: eu sou forte. Essa palavra, você ir lá ler o livro de Joel, essa palavra é esgotado. Para quem está cansado, essa palavra para quem está em depressão. E depressão, gente, ela é provocada por uma tristeza.
e uma tristeza que tem peso muito forte. Nós temos psicólogos aqui na igreja, eu não sou psicólogo. E talvez aquilo que para você pode parecer uma frescura, mas eu queria dizer para você que a tristeza é um peso tão forte, algo tão pesado, que começa a pesar a cabeça, o coração, as pernas, e a pessoa não consegue. Ela quer, mas ela não consegue, é muito peso, é uma dor pesada, é uma tristeza pesada para ela, ela não consegue. Mas, por favor, preste atenção, até quem está em depressão dessa forma, que se trancou dentro de um quarto, que não abre as janelas, não abre a porta, não consegue sair da cama, não consegue. A você, a essa pessoa, Deus diz: se levante, o céu tem algo preparado para você. Junta as forças, como que estivesse meio se arrastando, dá um sinal de reação. Por isso que a Bíblia é linda, porque a Bíblia ela fala assim: para a árvore cortada, jogada ao chão, há esperança. Porque a árvore ela dá sinais de apenas ao cheiro de água. Mas o homem, quando se entrega, ele não consegue ter reação. E a palavra que eu estou ministrando, há algo preparado para quem quer reagir. Para quem quer reagir. Eu dormi uma noite no hospital e fui acompanhar uma pessoa que estava no hospital e visitei outros ali que estavam ali por perto e orei com pessoas e tal, e perguntei acerca de uma pessoa, e a enfermeira me falou: pastor, não tem nada. Eu falei assim: como não tem nada? Está com os olhos fechados, não abre o olho, está ali, acredite no que eu estou falando. Não tem nada, ela se entregou, ela vai morrer. Ela está abaixo de remédios, ela está aqui. Eu achei aquilo demais. Eu fiquei assim: como assim? Pastor, é verdade. Porque ela já se entregou. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Ela está abortando o que o céu tem preparado. Eu queria que você pegasse essa palavra. Há coisas tremendas e extraordinárias que o céu tem preparado para a sua vida. Você crê nisso? Fala para a pessoa do lado assim: tem muito para você ainda. Então por que você não reage? Vamos lá. Estuda. O que nos impede de reagir? Se você puder anotar, agora seria a hora. Vamos lá. Não saber o que fazer. Não sei o que eu faço. As pessoas estão cada vez mais sem reação, porque não sabem. Pastor, de verdade, eu não sabia o que eu falava na hora. Eu fiquei calado. A pessoa gritou, eu não sabia falar. Eu fiquei calado. Então, mas por que você não fez? Porque eu não sabia. Na hora eu fiquei congelado ali. Eu não sabia se eu corria. Eu não sabia. Então eu fiquei parado. As pessoas não sabem o que fazer. Não sabem. Mateus capítulo 8, versículo 25 e 26, me acompanha aqui. Os discípulos foram acordá-lo. O barco estava debaixo de tempestade, o barco estava quase virando, as águas entrando, e Jesus dormindo, e eles foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Por que é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Estou pegando essa história, olhe bem para mim aqui. As pessoas, elas não sabem o que fazer na hora do desespero, então não consegue ter reação, ela fica parada. Talvez você está vindo à igreja e você não consegue ter uma reação, porque você não sabe: pastor, eu não sei o que eu faço. E aí, eu quero só, por favor, preste bem atenção. Jesus na hora fala assim: por que vocês estão assim? Vocês não têm fé? Preste atenção. Uma pessoa que tem fé, ela sabe o que fazer na hora da tormenta. Ela sabe o primeiro passo diante do ataque, diante do acontecimento. Ela sabe. Alguém tem fé? Vamos ver, olha.
Uma pessoa que crê no invisível, no sobrenatural, no poder de Deus. Uma pessoa que crê que Deus não perdeu o controle. Algo assim, puxa, aconteceu. Mas uma pessoa que crê, que olha para o alto e sabe que está debaixo do controle de Deus, e ela crê nisso. E se tu podes crer, tudo é possível. Uma pessoa que crê, tem fé. Primeira coisa que ela faz diante de algo que é assustador, aconteceu. Acalma o coração. Aí alguém fala assim: você não vai morrer? Você não... A primeira atitude dela é essa: aquieta o coração. Mas se... Aí ela fala assim: Deus já está fazendo algo. Deus já está agindo. Depois ela age. Uma pessoa que tem fé, a paz dirige o coração dela. Por isso que talvez você não entenda o culto, o formato de culto. Porque que antes de qualquer outra coisa a gente canta, adora. A fé que nós temos nos leva a cantar antes de. Nós cantamos, temos paz para... Nada vai acontecer se Deus não deixar. Aquieta teu coração. Cuidado, porque você pode sair correndo e sair fazendo... Não, calma. Primeira coisa que uma pessoa que tem fé faz: aquieta o coração e declara isso: Deus está no controle. Você pode fazer isso agora? Diga bem forte assim: Deus está no controle da minha vida. Ok? Agora pode agir. Deus já começou a dar ordem a anjos a seu respeito. Porque se você pode crer dessa maneira, Deus pode agir. Deus pode fazer. Espera nele, confia nele, e ele tudo fará. Creia dessa maneira. Se levanta e diga: Deus está no controle. Comece a adorar. Em meio a tudo que você está passando, comece a adorar. Alguém vai falar: você é louco? Não, não sou louco, eu tenho fé. E se Deus não fizer, o que eu posso fazer? Mas eu tenho uma certeza: Deus vai fazer algo. Eu tenho certeza, Deus vai fazer. 2. Então, primeiro, por que a gente não reage? A gente não sabe, não sei o que fazer, não faço ideia do que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar. Mas Deus está no controle. Segunda coisa, pensar que é Deus que tem que fazer. Pensar que, eu não sei onde é que nós aprendemos isso, não sei quem que ensinou você, não sei de onde surgiu essa ideia, mas isso não é real, isso não é fato. E eu vou mostrar isso para você, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 2 e 3. As pessoas não reagem e elas frequentam a igreja, e elas estão dentro de uma igreja, e há um pensamento errado dentro delas, que Deus vai fazer tudo, então elas não fazem nada, elas estão congeladas. O gigante já está gritando 40 dias, as coisas já estão se perdendo, e você não reage, você não tem uma atitude. O céu está preparado para quem tem uma atitude, para quem tem uma reação, né? O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Eu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Eu vou pedir que você olhe para mim aqui. Eu vou falar algo, se tiver algum crente aqui, diga amém, tá bom? Vamos lá. Deus vai multiplicar o azeite. Vamos de novo? Vamos lá? Deus vai multiplicar o azeite. Você tem vasilhas? Diminuiu bastante, hein? Vamos de novo? Vamos lá? Deus vai multiplicar azeite. Você tem vasilhas? Quantas? Olha, preste bem atenção. Deus vai fazer um vinho novo na sua vida. Até o amém foi fraco, mas tudo bem. Você tem uma jarra lotada, cheia de água. Você está entendendo isso?
Se você acredita mesmo que o céu está preparado para multiplicar a sua vida, meu irmão, traz vasilhas. Um culto como esse, irmãos, tinha que ser assim pela fé, claro, eu estou falando, porque senão vocês começam a trazer vasilha aqui, pelo amor de Deus. Os vizinhos falam, pastor, o que é isso que os irmãos vêm, todo mundo trazendo lata, balde, não, né? Mas um culto como esse, na fé, no mundo espiritual, nós tínhamos que vir para um culto desse com uma expectativa, trazendo vasilhas e pegando vasilhas, e alguém vai perguntar o que está acontecendo, e você fala assim, o céu vai multiplicar azeite na minha vida. Ele tinha que vir assim, trazendo, Deus vai fazer um vinho novo, a minha festa não vai acabar, está quase acabando a minha festa, mas Ele vai criar, Ele vai fazer um vinho novo, qual nunca se ouviu, qual nunca se experimentou. Então essa é a razão porque a minha reação é trazer uma vasilha cheia de água, e a minha fé, a minha esperança, que a hora que Ele colocar a mão ali, vinho novo na minha vida, eu vou viver o novo de Deus. Fazer eu sei. O que você não sabe é que você deveria ter trazido vasilhas, muitas vasilhas, porque o céu já está preparado. A palavra de vitória já foi liberada. A promessa se cumprirá. Fiel é o que prometeu. Eu só quero saber se você tem vasilhas. Você trouxe algo, você veio preparado para algo. É lindo, gente, porque se você ler a palavra, as pessoas vinham, traziam lenços e aventais, porque o poder de Deus vai passar. Eles traziam lenços e aventais, traziam os enfermos, traziam. Deus vai fazer, faça algo, tenha uma reação, venha. Eu já contei isso aqui num culto de sexta-feira, era um culto de oração da igreja, e uma mulher, o marido sem poder andar, o marido travado, eu não lembro direito a história, era um problema de coluna, e ele não andava mais, e aquela mulher sozinha, ela tinha uma caminhonete, ela põe o marido dentro do carro, e ela dirige o carro, e ela vai para a igreja, e ela chega lá na igreja, ela chama a gente lá assim, e ela fala assim, olha, eu não tinha para onde ir, eu não sei o que fazer mais, meu marido está dentro do carro, meu marido não anda, meu marido está travado, nós já fomos ao... mas eu trouxe ele aqui hoje. Nós fomos lá, pegamos ele lá no carro, lá no colo, trouxemos aquele homem no colo, dentro do tal, levamos para a igreja tal, o culto acontecendo, as pessoas oraram por ele, aquele homem voltou dirigindo a caminhonete. Deus vai fazer. Você está preparado para reagir? Você está preparado para crer? Você trouxe vasilhas? Por favor, me ajude a pregar. Fala para alguém do lado assim, Deus vai encher suas vasilhas. Aí agora essa cara dela assim, não trouxe. Empresta. Muitas vasilhas. 3, vamos lá. O que nos impede de reagir, gente? Tem uma reação. Por que você não reage? Porque você aceita a derrota. Você nunca irá reagir, nunca, se continuar aceitando. Você aceita que quebra, você aceita o que falam, você aceita a maneira como acontece, você acha que é natural, você acha que é normal. O céu está preparado para uma mudança, o céu está preparado para um romper, mas você acha que é normal, você acha que é assim mesmo. Não sei se tem algum crente aqui que sabe do que eu estou falando, mas homens que acreditaram que Deus podia mudar a nação, oraram por isso e Deus mudou uma nação inteira. Nós achamos que é natural o Brasil ser assim. Nós achamos que é natural o crime, as coisas, nós achamos, e estamos dentro de uma igreja e achamos que é natural o mundo, nós achamos que é assim mesmo, então nós aceitamos as perdas. Um homem me procurou e disse, pastor, eu não aguento mais lá em casa, as coisas lá em casa, pastor, sem brincadeira, parece que eu vivo um inferno dentro da minha casa.
Não se escandaliza comigo não, tá? E eu falei para ele, cara, você tem que ter uma atitude, reage, né? E aí eu falei para ele assim, você vai chegar na sua casa, a gente estava no culto, eu falei para ele, você vai chegar na sua casa, no portão da casa, você vai levantar a mão e vai orar. E você vai dizer, daqui para fora, daqui para dentro, eu não aceito. Falei para ele, diga mesmo, é proibido e ilegal a ação de Satanás dentro da minha casa, porque o diabo não vem senão para... Não, daqui não. E na porta você é a autoridade da sua casa. Chegue lá e diga isso, levante a mão e ore e diga, eu não aceito isso, e ore. Na porta da sua casa, coloque a mão, não se escandalize, alguém está falando assim, não gostei não, mas é real, é fato, isso é espiritual. Põe a mão na porta da sua casa e ore, e ore. Bom, o que ele me contou foi que no portão da casa veio um arrepio no corpo dele, que ele não sabia onde morava, veio um arrepio. O corpo dele foi tomado por um arrepio tão grande que ele congelou. Mas ele lembrava eu falando e fazendo um gesto. Ele pegou e fez e deu um grito no portão da casa. Em nome de Jesus, pare! Aí o arrepio foi maior ainda. Aí ele foi no portão, na porta, pôs a mão na porta, começou a orar. Aí ele abriu a porta, começou a entrar dentro da casa como se estivesse marchando. Orou nos quartos, orou em todos os cômodos da casa. Em nome de Jesus, eu ordeno que pare. Eu não aceito a briga aqui em casa, eu não aceito as palavras aqui em casa, eu não aceito prejuízo aqui em casa. E começou a orar. Ele falou assim, pastor, de verdade, eu estava com mais medo que coragem. Mas quando ele estava lá dentro, não aceite. Você não sabe o que está acontecendo. O céu está preparado a lutar por você. Quando ele estava lá dentro da casa, orando, fazendo dessa maneira mesmo, reivindicando a possessão, colocando os pés lá, falando, não, aqui foi Deus que me deu. Não aceita não. Reage. Se quando ele estava lá dentro da casa, ele ouviu uma voz dizendo, saia no quintal e olhe para cima. Ele saiu, quando ele foi no quintal, olhou sobre a casa dele, havia uma cabeça de animal, de boi, aquele osso sobre a sua casa. Então ele entendeu, tem coisa acontecendo que você não sabe, não aceite. O céu já está preparado para te dar vitória sobre isso. Reage. Comece a reagir sobre a sua casa. Há uma libertação sobre tudo. Rompe as cadeias. Alguém pode dizer amém? Fala para o seu lado, pode tirar a cara de pânico. Você está com pânico. Você ficou assustado. Juízes 16:30. Nós já vamos cear. E gritou que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força. O templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Sansão aqui, ele está com os olhos furados, ele está cego, ele está amarrado, ele está preso. Por favor, não anote isso. Eu estou falando aqui, eu acho que esse seria o último momento de Sansão. Por quê? Porque ele já foi preso, ele já foi com os olhos furados, ele foi chamado ali para aquele momento de espetáculo. Era necessário mostrar o herói dos inimigos, o herói do inimigo aprisionado, envergonhado. Ele foi chamado ali para um espetáculo, os príncipes estavam lá, as autoridades, o povo veio, está lotado o lugar para ver a vergonha, a vitória ali do povo sobre o herói. Então eu acredito que terminando aquele espetáculo ali, não tinha por que manter ele preso, não tinha mais por que, era matar ele talvez na frente de todos. Não aceite. Por isso que eu acredito que ele fala assim, bom, se eu vou morrer hoje, que morra eu com todos os meus inimigos. E ele deu um empurrão. E aquilo que o céu já tinha preparado aconteceu naquele dia. Não aceita não.
Dá um empurrão. Você vai ver o que Deus tem para fazer. Talvez você está achando que empacou, que não vai. Dá um empurrão, reage. Deus vai fazer, Deus vai te dar uma vitória. Alguém acredita nisso? Vamos lá. 4. Por que é tão difícil reagir? Não consegui levantar. Não tem força para levantar. A Bíblia tem 66 livros. E se você ler a Bíblia, você vai encontrar um Deus que quer se revelar, falar, se manifestar sobre alguém de pé. Você vai encontrar isso. Põe-te em pé e falarei contigo. Levanta. A história que eu ia ler, você conhece, 1 Reis 19, Elias está caído, um sono, tristeza, não tem força. O anjo chega e fala para ele: levanta, levanta. Olha, esse levantar é maravilhoso. Há uma reação muito forte nisso. Você se levanta, é como se o céu todo se levantasse com você. Você se levanta, é como se a torcida toda gritasse. Algo acontece quando você se posiciona, quando apesar de tudo que estão batendo, tudo que fizeram, tudo que aconteceu, você ainda está de pé, em nome de Jesus. Alguém lembra da parábola do filho pródigo? A Bíblia fala, ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Nesse momento que ele está falando isso, ele está junto aos porcos. Cena comigo, por favor. Se ele fala assim: levantar-me-ei, onde é que ele está? Onde é que ele está sentado, caído? Aonde que ele está? Porcos passando, uma sujeira, e ele está ali, porque a Bíblia diz assim, que naquele lugar ele desejava muito comer a comida dos porcos. É alguém que está ali caído entre os porcos, esperando uma comida. Graças a Deus, ninguém lhe deu nada, porque se alguém desse para ele, ainda que fosse um porco, ele teria comido e teria ficado ali. Graças a Deus não deram nada para ele ali. E como ele não tinha mais nada naquele lugar, ele se levanta e ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Preste atenção. O que eu falei para você? O céu parado. Alguém acredita? Ok. Ele volta para casa, ele está sujo. Ele está sujo, envergonhado, ele perdeu tudo, ele não sabe o que faz. A única reação que ele tem é se levantar. Ele se levanta, mas preste atenção, o céu já tem algo preparado. Quando ele chega, o pai tem uma roupa nova para ele. Alguém pode dizer amém? O pai tem um anel para dar para ele. O pai tem uma festa para fazer para ele. Eu queria dizer algo para você. O céu está preparado para todas essas coisas na sua vida. Se levanta, não importa se é em meio aos porcos. Não importa se é em meio a tantos erros. Se levanta. O céu tem uma nova vida para você. Tem algo preparado para você. Tem uma festa preparada para você. Você acredita nisso? Eu termino. Vamos lá. Como reagir? Você pode me ajudar antes que a pessoa durma? Cutuca ela e fala assim: reaja. Todo mundo pensou no Oswaldo. Gente, não é só Oswaldo. Vocês têm que parar com isso. Reaja. Vamos lá. Reaja. Vamos lá, como é que a gente reage? Primeira coisa, gente, vença o pessimismo. Fala para a pessoa lá assim: deixa de ser pessimista. Quantos pessimistas temos aqui hoje? O resto é tudo mentiroso. Pessimismo, o dicionário diz, é aquele que tem tendência. É aquele que, assim, a tendência dele natural é ver e julgar as coisas pelo lado desfavorável. Você chega nele e fala assim: vamos fazer. Ele fala assim: mas eu acho que não vai dar. Ele acorda, o dia está claro, sabe o que ele fala? Vai chover. Não olha do lado, você está doido para falar: viu, ele sabe. Não faz isso. Pessimista. Gente, graças a Deus,
Deus não trabalha só com otimista, louvado seja Deus. Ele pega os pessimistas também, ajuda e vamos embora, graças a Deus. Um dia ele pegou um pessimista, e ele, por isso que eu falei para você, preste atenção, o céu está preparadíssimo, o céu, gente, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, o céu está assim, ó, uau, hoje vai acontecer. Aí pega um pessimista, aí Deus chegou e falou para ele, Gideão, vai nessa tua força. Para um pessimista, gente, isso é um desastre. Aqui em Guará, vou falar bastante tempo para fazer, mudou, Deus é tremendo, já mudou, graças a Deus, mas aqui em Guará tinha muito falso rico. Vocês parecem que lembraram de alguém, gente? Muito. Aqui em Guará tinha um negócio de perguntar de que família você é. Imagina, minha família era eu e minha mãe. Minha mãe veio do sertão da Bahia. Eu ainda tinha uma vantagem, porque meu nome é Vanderlei Canuto de Santana. Aí as pessoas falavam assim, você é parente do Márcio Canuto, da televisão? Eu falava, estou por cima, né? Eu falava, não sei, eu acho que a gente... Mas do contrário, qual o seu sobrenome? Nada. Aqui era assim. Deus falou, Gideão, vai nessa tua força. Olha o que ele fala, olha o pessimista. Minha família não tem nome. Ele fala assim, a minha família, de todas as famílias de Guaratinguetá, é a menor. Com isso, cara. O que Deus tem preparado é para você. Aliás, o teu sobrenome no céu não é esse. Não é esse. Aí ele fala assim, a minha família é a menor. Olha o pessimista. Ele já está ruim porque não tem família, a família dele já é ruim. Aí ele fala assim, e dessa família, eu sou o menor. Mas Deus diz, então, mas é com você que eu vou livrar esse povo. Já está tudo preparado. Reage. Deixa de ser pessimista. Alguém ouviu isso? Hoje Deus falou comigo. Você não reage por causa disso. Para reagir, você tem que deixar de ser pessimista. Nós passamos muito tempo chorando, gente. De verdade, nós passamos. Deus chega e fala, Josué, para. Seja forte e corajoso. Não te desanimes. Para. Reage. Porque eu já tenho preparado e é você que vai fazer esse povo atravessar essa terra. Eu já tenho preparado. E é através de você que eu vou dar vitória para a sua casa. Gente, eu estou pregando e parece que eu torno fácil o que é difícil, mas não é não. Eu sei que às vezes congela mesmo. Eu vi minha irmã congelar na rua, aterrorizar é ficar preso ao solo. Mas reage, porque se você reagir e vencer esse pessimismo, não tem jeito, o céu já está preparado já. Tem uma vitória para você. Traga vasilhas. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Você acredita nisso? Por último, pedir socorro. Uma forma de pedir socorro. Eu atendo pessoas aqui. Eu trabalho aqui na igreja todos os dias e eu atendo pessoas e tem pessoas que vêm aqui e a gente chora junto, chora mesmo, não é, estou falando, nós choramos às vezes juntos, oramos, depois damos risada, mas quando a pessoa está saindo aqui, ela fala algo interessante, que ela está indo embora, ela fala assim, pastor, faz tempo que a minha mulher mandou eu vir aqui, meu orgulho não deixou. Tem pessoas que a gente vem aqui, a gente ora e chora, e
tem um tempo aqui com Deus e Deus fala. Aí na hora de ir embora a pessoa fala assim: pastor, já faz tempo que Deus falou para eu vir aqui e pedir ajuda, mas o orgulho não deixou. Ana passou anos, gente, sem reação, só passando vergonha, até que um dia ela entrou no santuário e pediu socorro. Preste atenção, eu vou tentar fazer, a última vez eu falo isso. Quando ela pediu socorro naquele santuário, o que tinha preparado, o que o céu tinha preparado, foi liberado naquele dia. Samuel é o seu nome. Deus já tem Samuel preparado. Deus já tem Samuel preparado. Quando aquela viúva vai procurar o profeta, ela fala assim para o profeta: você sabe que o meu marido morreu, e agora estão querendo levar meus filhos como escravos, vão levar meu filho embora. Não sei se você sabe essa história na Bíblia, mas eu queria fazer uma outra leitura com você, só para você. 10 anos depois de tudo acontecido, 10 anos, estou chutando o profeta vai na casa dela, chega na casa dela e pergunta a ela: cadê seu marido? E ela fala: você não sabe? Faz 10 anos que meu marido morreu. Que isso? E como é que você fez? Como é que você está fazendo? Por que você não falou nada? Aí ele não ouve barulho dentro de casa e ele fala: e os guris? E os meninos? Estou ouvindo o barulho dos meninos. Ela fala: depois que meu marido morreu, eu entrei em dívida e levaram meus filhos como escravo embora. E aí o profeta fala: por que você não falou nada? E ela vai dizer assim: eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação. Pedir socorro é uma reação. Olha o que o salmista diz, Salmo 30, versículo 2. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda. Eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste. Desejo do meu coração nessa noite que alguém grite aqui. Que alguém grite aqui. Que alguém tenha uma reação aqui. O céu já está preparado para te ouvir. Salmo 120, versículo 1. Quando estive aflito. Pausa. Essa aflição é aquela que você não sabe o que você vai fazer. Você não faz ideia o que você vai fazer. Por isso é que vem a aflição. Aflição é esse estado que você se encontra. Não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu não sei. Você não dorme, não come. Ele fala: quando eu estive assim, a minha reação foi essa: pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Já está preparado? Alguém acredita que tem uma resposta de Deus essa noite aqui? Reaja. Reaja. Curva sua cabeça. Feche seus olhos.